Estamos aqui na segunda noite dessa semana falando sobre adoração e creio que será um tempo muito bom, muito maravilhoso. Espero que você acompanhe e desfrute de todo o conhecimento, de tudo aquilo que vamos compartilhar, conversar sobre adoração nessa noite. Aguardar graças e paz, Joana. Uns minutinhos mais para a gente poder convidar o Enderson, que já está aí online conosco. Graças e paz, Enderson. Para nós conversarmos. Kimberly, graça e paz. Nessa semana, irmão, nós vamos, além de conversar um pouco com vários irmãos, pastores, amigos, irmãos muito queridos nossos, falando sobre adoração, nós vamos de pouquinho em pouquinho falando dos projetos desse ano, falando de algumas coisas que vamos fazer com o Ministério de Louvor, como Macadesh, tá bom? Vamos sempre compartilhando. Ontem eu falei de algumas canções novas, já estava pedindo para me cantar ontem. Graça e paz, Vanessa. Falar sobre adoração é muito bom, é muito importante. Aprender melhor ainda, mas viver é o fundamental. Viver realmente uma vida de adoração ao Senhor, como um verdadeiro adorador, é o fundamental. Fundamental. Pretendemos fazer uma live ao vivo com todo o ministério, e aí cantando algumas novas canções, cantando umas novas canções nessa live, vai ser muito bom. Estamos aí organizando, encontrando o melhor local para a gente poder fazer bem legal, fazer um ambiente bem legal para essa noite de louvor e adoração ao Senhor. Tá bom? Mas a gente vai sempre divulgando, vai compartilhando aí pelas mídias sociais do Ministério, agendando esse dia, tá bom? Fique antenado aí, que vai ser um tempo muito bom. Vai ser uma noite maravilhosa. Muito bem, vamos chamar o Enderson para cá. Vamos chamá-lo para cá para a gente iniciar essa noite. Amém. Que bênção, hein, pastor? Graça e paz. Graça e paz, minha mãe. Tudo bom? Você tá... Graças a Deus, com saúde, né? Estamos sendo protegidos pelo Senhor. Graças a Deus, Ele tem nos ajudado a passar por esse tempo, né? Sim, sim. Só Ele mesmo, só Ele mesmo. Só o Senhor realmente para nos guardar. A gente ficou... Depois o enquadramento muda aqui, mas a gente se ajeita, né? Tá certo. Cadê
da esposa? Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Está ali na sala, tá assistindo por lá. Tá confortável. Amém. Maravilha, maravilha. Nós Amém. vamos orar, Amém. adorar o Senhor com uma canção e logo Amém. a gente passa para cá para o nosso bate-papo, tá bom? Espero que esteja tudo correndo bem aqui. Hoje nós enfrentamos uma instabilidade na internet aqui terrível em Castanhal. Mas eu acredito que está tudo ótimo. Imagina para cá, para Terra Alta, que vem daí. É verdade. Mas Deus é bom. Estamos aqui, né? É verdade. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te exaltar. Amém. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado. Obrigado pelo teu amor. Sim, Deus. Grande é o digno de todo louvor e adoração. Em nome de Jesus. Pai, por aqueles que estejam passando por necessidades financeiras, pedindo que o Senhor, como um bom Pai, possa providenciar em o pão de cada dia. Amém. Que eu possa ir ao encontro daquele que está enfermo, Deus, e restaurar para O Senhor cubra para a misericórdia. Gostou do governo de domínio está em tuas mãos. Tudo aquilo que precisamos está no Senhor, tudo aquilo que necessitamos está no Senhor. Sim, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós Sim. fazemos isso no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Vou cantar uma canção nova aqui. Amém. Autoria. Ela já tem uns meses. A gente até ensaiou ela. Benção. Aleluia, Senhor. Confiarei somente em ti. Recorrerei somente a ti. Confiarei somente em ti. Recorrerei somente a ti. Tens um nome poderoso para salvar. Tens um nome poderoso para libertar. Tu tens um nome poderoso para salvar. Tu tens um nome poderoso para libertar. Jesus, Jesus, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para salvar, poderoso para libertar, poderoso para salvar, poderoso libertar, Jesus, Jesus,
Senhor. Amém. Que bênção. Amém. Quando ficar pronto, vai ficar melhor. Com certeza. Quando entrar a turma aí, né? Aleluia. Maravilha de Deus, maravilha de Deus. Irmãos, nós vamos aqui nessa noite conversar um pouquinho sobre adoração. Vamos voltar um pouquinho do estilo mais atual que temos vivido hoje, né? Conversar um pouco, falando um pouco dessa diferença de estilo também. Então vai ser uma noite bem legal. Amém. Ok? Williams, faz um aparato para nós aí. Onde nasceu, essa cultura, né? Que alcançou hoje as nações. Daí a gente vai desenrolando. Amém. Amém. Primeiramente, é sempre muito bom estar, né, em uma conversa boa sobre música, sobre adoração, né, e ouvindo essa canção que o senhor ministrou agora, me lembrei de várias vezes em que a gente ministrou junto, né, algumas vezes, bem antes até de eu estar na IB, e é muito bom essa alegria de podermos estarmos juntos oferecendo algo ao Senhor, né, que nós, como músicos, amamos tanto fazer, que é a música, nosso dom, nosso talento, nosso aprendizado, nosso estudo, que nos dedicamos tanto, né, às vezes, a estudar as formas, estudar a melhor maneira de emitir um som, uma letra, uma canção. Mas, falando em relação ao tema, né, que foi nos passado, é interessante a gente observar como o tempo, né, o passar dos anos, as coisas elas mudam muito rápido. Se a gente olhar para 5 anos atrás, talvez 8, a adoração no Brasil, principalmente, mais aqui especificamente, ela era um pouco diferente, né? Ali por volta de 2010, 2011, 2012, era diferente. Se tocavam vários estilos musicais dentro da igreja, né? E é incrível como vai passando o tempo e as coisas que naturalmente em relação à música vêm de fora, né, elas vão acabando nos influenciando, principalmente no meio cristão, que naturalmente nós como igreja que vamos assistindo outros grandes ministérios e eles acabam chegando de uma forma ou outra no nosso celular, na nossa internet, nas redes sociais, a gente acaba sendo influenciado de toda forma, de todos os lados, no que ouvimos, naquilo que vemos, em relação a materiais, né, material de áudio, vídeo e som, coisas muito bem produzidas, né, mas é incrível. Quando falamos de worship, né, vamos falar do termo worship, naturalmente, no literal, a palavra worship é a tradução em inglês para adoração, ou a palavra em inglês para adoração. Então, o que nós chamamos, nós temos a palavra adoração aqui, né, em português, o worship é a palavra em adoração em inglês. Só que isso foi uma popularização, na verdade, né, do termo, que acabou se associando com uma forma musical de se tocar, né, naturalmente. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, né, eu me lembro de ver alguns ministérios, principalmente de língua inglesa, na Austrália, Inglaterra e nos Estados Unidos aqui perto da gente, né, mais perto de nós, e acaba influenciando de uma maneira muito maior. Então, esses ministérios começaram a sair da igreja em si, né, do ambiente de igreja, e começaram a gravar, né, o senhor lembra bem, era o tempo de se gravar DVDs e coisas nos estádios, nos grandes monumentos das cidades, né, e onde se reunia um grande número de pessoas, e eles chamavam aquilo ali de momento de adoração, que em inglês seria worship moment, né. E aí começou a sair nos DVDs aquele título ali, de repente, worship moment para um lado, para o outro, para um lado e para o outro, porque para eles o worship é simplesmente adoração, né? É a palavra adoração que na Bíblia inglesa, do idioma inglês,
sempre que aparece adoração, aparece o termo worship, né, que é a palavra oficial para esse significado de adorar. Seja ele inclui todos os seus significados bíblicos, músicos, acaba sendo essa palavra. Então, eles saíram das igrejas e começaram a fazer isso fora da igreja, né, ministérios como o Hillsong, que já está aí há um pouco mais tempo, acabou influenciando em um número maior outros ministérios, Elevation, Gateway e Bethel aqui nos Estados Unidos, né, aqui perto da gente. Então, nós, como músicos, consumimos tanto esses materiais de fora, principalmente, e acabamos sendo muito influenciados. Aqui no Brasil, eu acredito que isso começou a ficar muito forte quando o André Aquino, né, que é bastante conhecido pela geração atual, né, que se toca, ele começou a estudar, né, nessas escolas de adoração desses ministérios, e ele começou a regravar coisas, né, versões, e começou a regravar músicas desses ministérios para cá. Alguns outros já faziam isso um pouco antes, né, mas não era tão produzido, talvez esse não seja o termo, não era tão igual a forma de se tocar americana, né, ou inglesa de se tocar essa forma de adoração. Mas aí acabou que, com o tempo passando, as pessoas associaram a forma de se tocar adoração estrangeira à palavra worship, né, que o worship não acaba sendo um estilo de fato musical. Porque se a gente olhar dentro do... Nós deveríamos chamar de... Alguns você vai pesquisar lá de repente no Google, né? Alguns desses ministérios gringos, você vê lá música contemporânea, né? Ou adoração contemporânea é a forma que eles chamam o estilo musical que se popularizou com esses ministérios. E mais por causa desses títulos, né? Assim, em DVDs, esses títulos em apresentações de momentos de adoração, que para eles é apenas uma palavra de adoração, né, acaba se popularizando. E o Brasil, né, nós brasileiros somos muito receptivos com todo tipo de termo, seja inglês, né, seja tudo. Então, vamos colocar o worship e dizer que isso aqui é o estilo que se toca, né? Mas dentro da gama da adoração contemporânea, nós encontramos muitos estilos. Aí sim nós podemos dizer quais estilos. Nós vemos o pop, nós vemos o pop rock, nós vemos o rock, nós vemos a balada, né, que seria as canções mais lentas. Mas se nós chegarmos para algum desses irmãos gringos e dizer assim, olha, você pode tocar um worship? Ele vai dizer assim, mas como assim tocar o worship? Porque para ele você está pedindo para ele tocar adoração, então ele não sabe se é uma adoração mais agitada, se é uma adoração mais calma, porque para ele é simplesmente uma palavra tradução para adoração, né? Sim. E isso é interessante a gente poder compartilhar aqui, porque no nosso vocabulário, né, no meio da igreja, os músicos, principalmente no ministério de louvor, já se tornou um característico, né? É o estilo. É um estilo, né? É um estilo musical, né? Então, já se tornou popular no meio dos levitas, né? Exatamente. Para ficar mais claro, se tornou popular essa expressão, o chip, né? Ele só toca o chip, né? Na verdade, ele toca adoração. Que é toda forma de oferecer música para Deus, né? Adoração. Só que a gente acabou quase que dividindo, né? Colocando uma divisão. Separando uma coisa, né? Colocando algo que não era para se separar, usando o chip americano, aquilo que, querendo ou não, influencia muito a igreja brasileira, né? Influencia. Acaba influenciando muito a nossa nação em todos os âmbitos, principalmente aí também, falando agora da igreja, né? Exatamente. Algo que a gente sempre conversa, meu pastor, a gente brinca às vezes aqui de casa, é que parece que o brasileiro não ora e não faz canções, só copia. Né? Vai traduzindo, põe o Google Tradutor ou muda algumas coisas e a versão, uma canção de fora. E a gente brinca às vezes aqui em casa que quando a canção estoura, assim, todo mundo vai cantando. Com certeza foi uma canção copiada, né?
Eu amo Mas, ressaltando sobre o que o senhor falou sobre cultura, né? E é interessante isso. É muito fácil para nós, como músicos, copiarmos algo, né? É muito fácil copiar a música, copiar a forma de se tocar, copiar a forma de se fazer os sons que se produz nos estilos musicais que se cabem na adoração contemporânea. Mas o mais interessante é que nem sempre que alguém toca algo parecido com o que se vive lá fora, se está copiando de fato a cultura, né, daquele local. Então isso é uma grande diferença. Nós tocarmos parecido é muito diferente de vivermos a cultura que eles vivem. Então, no começo dos anos 2000, se não me engano, eu comecei a ver isso, eu já acompanhava algumas coisas de alguns ministérios e eu via que o que eles prezavam muito no meio da cultura de adoração que eles chamavam era a comunhão da igreja. Para eles, às vezes, não importava qual era o lugar. Então, se você perceber, ultimamente, muitos ministérios, eles mudaram os locais onde normalmente gravavam, né? Na década mais ou menos ali 2000 a 2010, a gente via essa coisa dos estádios lotados, os DVDs gravados, né? As pequenas arenas de vôlei, tudo, as pessoas se organizavam e gravavam um DVD. E aí, de repente, a gente começou a ver isso acontecer, às vezes, numa praça, às vezes num sítio, né? As pessoas se reuniam ali, montavam os instrumentos e começavam a gravar algo de adoração, porque aquela forma, ela começou a ficar, vamos dizer assim, para trás, né? Começou a se popularizar uma maneira de fazer adoração em questão de música em vários lugares diferentes, não somente dentro da igreja e não somente dentro de um estádio, né, onde você pudesse colocar pessoas, mas em uma fazenda, né, e aqui nos Estados Unidos, perto de nós, tem o Bethel Music, que em 2015 gravou o seu DVD em cima de uma montanha, que faz parte de um sítio da igreja. Então, a coisa mudou muito, né? Você vê a gente, quando assiste esse DVD, especificamente, eu fico imaginando não existe lugar, não existe uma forma, né? E mais para frente um pouco a gente vai citar algumas questões em relação a formas físicas de adoração, né? Elementos físicos de adoração. Isso mudou hoje, você pode fazer na sala da sua casa, reunir membros da sua igreja. Hoje não, né? Porque nós estamos vivendo um tempo em que não dá para reunir muitas pessoas. Mas eu digo, nos tempos atuais, ficou mais prático. Você quer fazer um momento de adoração, você convida as pessoas para um lugar, para uma casa, não especificamente o templo da igreja, e isso acabou se popularizando. Mas o mais importante é que dentro de uma casa, você percebe que você só convida alguém para vir na sua casa se essa pessoa realmente é íntima de você, né? Você só convida alguém para a mesa se essa pessoa realmente é íntima de você. Então, eu acredito que esse é o ponto principal da cultura da adoração, a comunhão e a intimidade. E eu quero até ler um texto aqui de Gênesis, que eu sempre que falo em relação à adoração e intimidade, eu gosto de ler isso, porque é onde tudo começou, né? E nós vamos entender por que a adoração é isso, por que a adoração é aquilo. E vamos dizer assim que depois que o termo worship se espalhou pelo mundo, até mesmo nos países em que o worship é só uma palavra para adoração, se popularizou tanto, assim como a adoração aqui no Brasil. Ou seja, nós nunca ouvimos tanto a palavra adoração como nos últimos 10 anos. Né? Momentos de adoração, conferências de adoração, mas eu acho importante nós entendermos o que nós estamos percebendo no que se trata da verdadeira adoração, que nós não estamos conseguindo enxergar às vezes o que está acontecendo, porque há muitos movimentos, há muitas formas, né, que a gente observa, mas talvez nós possamos estar acabando deixando de ver algumas coisas mais bíblicas em relação à adoração, que estão podendo deixar, de repente, a nossa adoração mecânica, nossa adoração ali manivelada, não natural, né, não é uma adoração espontânea, acaba sendo uma forma, em muitos lugares, né, existe e acaba sendo uma forma. Acaba sendo um momento em que acabou aquilo ali, as pessoas voltam para casa e elas não conseguem aplicar uma cultura de adoração que não tem exatamente a ver com somente música, né? Então, um texto aqui de Gênesis 2,
16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, assim, todos conhecem a história de Adão, né, a história do Éden, e Deus criou todas as coisas, organizou todo o jardim, depois colocou o homem lá dentro, e depois de fazer a mulher, depois de criar a mulher, Deus disse para eles dois: olha, agora vocês vão entender qual é a minha vontade, qual é o meu desejo para que vocês possam cumprir. Porque se morrer aqui, certamente era sim deixar o homem mortal, o pecado deixar o homem mortal, mas Deus olhava além disso. Não era somente porque o homem ia passar a morrer, né? O homem ia passar a morrer fisicamente, mas o homem perderia a intimidade do jardim. Essa era a única forma do homem continuar perto de Deus, de Adão continuar dentro e perto na intimidade com o Criador, era não comer da árvore. Então Deus deixou muito claro isso. A minha maior vontade aqui é que vocês não comam, porque assim vocês vão morrer. Vocês vão ser tirados da minha presença. Então, quando eu falo de adoração envolver intimidade, por que isso tem a ver com adoração? O que isso tem a ver com adoração? Porque depois que Adão foi tirado do jardim, expulso do jardim, nós começamos a ver na Bíblia inteira, e principalmente no Antigo Testamento, que foi onde Deus usou formas físicas para expressar coisas eternas, nós podemos observar Deus dizendo: olha, agora vocês vão sacrificar animais para me adorar, para vocês orarem a mim, vocês vão ter que entrar num templo, vocês vão ter que fazer um ritual, vocês vão ter que usar isso, vocês vão ter que usar aquilo, vocês vão ter que matar animais. E aí nós começamos a ver uma série de ordenanças que Deus começou a criar para expressar o que o homem tinha perdido, porque a gente não imagina o trabalho que dava, tem pessoas que não imaginam o trabalho que dava para montar o tabernáculo, né, que era desmontado e carregado com a tribo que andava, e quando eles guerreavam. Então, nós passamos a ter mais trabalho do que no Éden, né, do que o homem no Éden, trabalhando na presença de Deus, né? Então, quando eu falo de adoração envolvendo o jardim, o Éden, eu falo de uma liberdade de intimidade e comunhão e relacionamento. Então, o que o corpo de Cristo hoje precisa viver de fato para conseguir viver a adoração, não é somente a música, mas a comunhão e a intimidade entre os irmãos, né? Então, olhando para Adão e olhando como aconteceu, depois disso nós só passamos a ver Deus expressando em formas físicas, em métodos, em rituais, aquilo que nós perdemos no Éden, que era a liberdade de intimidade com o Pai, e agora nós precisávamos fazer uma série de métodos e para que a gente conseguisse, né, chegar perto do Pai, né, no Antigo Testamento. Então, abrangendo essa questão da adoração com comunhão e intimidade, eu consigo ver que nós, muitas vezes, não estamos conseguindo viver a cultura de adoração de fato que nós estamos cantando, né? A igreja não foi por causa da pandemia, não foi por causa de outras coisas, mas a igreja, no geral, ela estava passando por um tempo de falta de verdadeira comunhão, de intimidade, e aí nós podemos olhar para o Brasil, né, que é um país diverso, com muitas culturas, com muitas formas das pessoas enxergarem as coisas, né, é um país muito diversificado, e nós conseguimos olhar e perceber que algumas vezes a falta de entendimento, até mesmo teológico, da adoração influencia em como algumas pessoas têm expressado sua adoração a Deus e como comunidade, né, vivendo comunhão e intimidade com a sua igreja. É isso aí. Muito maravilhoso mesmo. Porque entender que nós estamos falando de cultura, de uma característica importante na adoração. E esquecer que, por mais que a gente use métodos, técnicas, maneiras e todos os artifícios que a gente tenha para entoar um louvor, um cântico, um tempo, né, junto com a igreja, é para expressar e para manifestar, na realidade, uma verdade espiritual de alguém que precisa viver uma vida de intimidade. Verdade. De conhecer realmente, de ter um profundo relacionamento com aquele a quem ele quer tanto adorar.
aquele que quer tanto expressar a sua adoração, né? Vemos que mais do que cantar e ter realmente de termos realmente bons materiais, bons equipamentos, bons cantores, bons músicos, de termos realmente um excelente relacionamento com Deus. De voltar realmente à essência do jardim, onde não nos preocupamos tanto com o técnico, mas de estar realmente diante de Deus. É verdade. Realmente conhecê-lo, ser transparente com ele. Para mim, a estar no jardim fala de eu sem nada, nu, transparente diante de Deus. Deus, eu sou esse aqui. Pobre, cego e nu, né? Somos Esse isso. aqui. Isso é intimidade. Isso É é verdade. alguém conhecer realmente de forma plena. Né? Adoração é a forma. Deus conhece, por mais que o estilo seja esse ou aquele, eu esteja, Exatamente. ou onde eu esteja, porque Jesus diz isso para a mulher samaritana, né? Onde ou É verdade. não vai ter mais importância, mas realmente Deus me conhecer e eu conhecê-lo. Eu conhecê-lo verdadeiramente. Isso é muito forte. Na essência do jardim. Na profundidade realmente de ser quem Deus me chamou para ser. E essa cultura precisa ser resgatada. É verdade, nós precisamos. Essa cultura precisa ser resgatada. Não só, acho que é importante salientar que não só a cultura também dos músicos. Porque a gente, querendo ou não, é tendencioso a falar de adoração, falando Na parte daqueles musical, que não é isso? no altar, daqueles que Às vezes uma preferência musical, não é isso? Uhum. e a gente é tendencioso a levar a adoração cultural somente para ele. Porque a igreja disso. E ela precisa, a igreja no geral, realmente, a igreja, o povo precisa realmente estilos, variam, É técnicas, verdade. mas a verdadeira Deus do nosso coração ao Senhor é pela intimidade. É verdade. Só é possível por isso. Então, perdão, isso precisa ser resgatado dentro da igreja. Né? A joia perdida da igreja, como diz um grande É, escritor, é a adoração. A igreja precisa resgatar essa joia. é verdade. Independente do estilo. Independente do estilo, né? Porque eu lembro que quando eu te conheci, isso nós fazíamos antigamente, Muito cuidado aí, nessas datas, né? olha, cheio de jovem, É verdade. liderando louvor, evangelho quadrangular, pai de educação. 2008, 2009. Ali já era diferente, né? A gente tinha aquele momento de muita celebração, a gente amava no meio da É igreja, verdade. celebrar o Senhor, a Deus. Nós vemos, perdemos a alegria, sim, às vezes sim. Às vezes sim. Perdeu aquela expressão de alegria da igreja que a gente tinha na época, né? Aquela expressão de alegria É na hora verdade. do... Não vou dizer que nós perdemos, vou até corrigir isso. Nós deixamos um pouco de lado. É Nós verdade. deixamos sempre mais hoje, né? Hoje, por conta de tudo aquilo que a gente já vem conversando, falando sobre cultura e estilo, a gente é mais tendencioso à intimidade, aquele momento de quebrantamento, É, onde o nosso coração se volta para Deus, e a gente acabamos deixando um pouquinho de momento de extravasar, de expressar é verdade. alegria, de expressar realmente celebração. E essa, ó, creio eu, que para a vida da igreja, né? Para a vida da igreja, de uma forma saudável, deve haver um equilíbrio, Exatamente. né? Deve haver essa balança aí, tanto para nós quanto para a igreja. Eu digo nós, estamos ministrando, Isso. estando junto conosco ao Senhor, pela É verdade. intimidade,
mas pela alegria da presença de Deus. O gozo realmente de celebrar a Deus. O que volta ao ponto do prazer pela comunhão, né? Simplesmente, quando nós estamos em prazer de comunhão com o corpo de Cristo, não importa o estilo que está sendo tocado, ou se é uma celebração, ou se é uma adoração, mas o prazer de estar na casa do Pai, ou na nossa casa, mas que podendo estar com os irmãos, recebendo uma palavra, transmitindo uma palavra, adorando, cantando, festejando, isso mostra a vida normal de uma comunidade de fé que deve acontecer, né? Que deve fluir com naturalidade dentro de tudo isso. Né? É isso, é isso, é isso. E a adoração, vou voltar para o termo aqui que a gente tem batido desde o início, né? E essa adoração worship, que é a mesma coisa, ela trouxe na rede, né? Eu lembro que ontem ela estava falando, contando um pouquinho dela, ela fala muito disso, dessa diferença que havia já no coração dela hoje, né? Que ela expressava antigamente, simplesmente cantar uns fatos, de cantar ao Senhor uma canção. Ela escolhia, gostava. De um tempo onde, mesmo que ela não esteja com o microfone, mesmo que ela não esteja ministrando, a adoração dela por conhecer a Deus. Exatamente. Né? E isso é maravilhoso. Isso é profundo, forte e uma maravilha, né? Isso é maravilhoso. Você ter essa consciência de que a adoração, a atitude da comunidade, ela reflete não só no individual, mas ela alcança o coletivo. Ela alcança o coletivo. Exatamente. Amém. Aí eu lembro do teu comentário ainda, né, falando de tirar dentro do Chico um prédio e levar para vários lugares. Você está levando a comunhão, está levando a adoração em lugares onde as pessoas estão. Né? A gente vive em células, momento de células. É levar a adoração para o local onde a igreja realmente são nas casas, independente de onde for. Né? Está com umas 3 semanas que a gente foi para fim do posto, comunidade de Terra Alta, 2 noites para lá orar, internadas lá. Vamos para lá orar, interceder por ele, levar o corpo, levar a comunhão. Isso. Muito bem. Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Vamos avançar mais um tópico. Amém. Da nossa conversa. Vamos lá. Falando sobre isso, vamos nos voltar um pouquinho para as Escrituras. Do que a gente pode trazer dessas verdades que a gente tem falado depois de ter essa noite, diante daquilo que as Escrituras nos apontam. Tá bom? Amém. Amém. Tem um texto aqui em Gênesis também, que é muito interessante. E quando se fala de adoração, e a gente citou as formas, né? Existem muitas formas de adorar. Existe a forma musical, existe a forma de oferta, né, de você entregar uma oferta no altar do Senhor, seja ela financeira ou a própria vida como um altar de adoração. As formas, na questão musical, se vai ter uma luz, se vai ter uma fumaça e coisas desse tipo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus dando claros sinais de que as formas, por mais que ele precisou estabelecer no Antigo Testamento, principalmente, formas de adorar, formas com que se achegaria a ele, na verdade, na maioria das vezes, em todas, né, na maioria não, mas em todas as vezes nós percebemos que Deus estava mais importando com um adorador do que com a forma, do que com o que ele estava oferecendo de fato. Então, aqui em Gênesis 4, quando nós vemos a história de Caim e Abel, né, e aconteceu que, aqui no Gênesis 4:4, diz: e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e assim o Senhor se agradou
de Abel e a sua oferta. Um texto pequeno, mas que tem muita coisa aqui no meio em relação a o que Abel estava oferecendo e o que ele era. Deus se agradou primeiramente do adorador e depois da sua oferta. Então, isso é interessante, me faz lembrar do que está em Mateus 5, quando Jesus diz, né, em Mateus 5, 24, quando Jesus diz que se você tem algo contra o seu irmão, você deixa a sua oferta ali, vai até o teu irmão, se reconcilia com ele, volta e entrega a sua oferta. Ou seja, Deus não está muito preocupado com o valor da oferta, do meu preço alto de adoração que eu estou oferecendo, se eu não estou conseguindo viver a minha vida de corpo com o meu irmão. Então isso é muito sério. Quando a gente volta para Caim e Abel, eu fico até estremecido, porque por causa disso, Caim matou Abel, por causa de que Deus se agradou dele e da sua oferta. Ele foi morto, sua vida foi ceifada. E isso é muito forte, porque nós, infelizmente, nós temos entendido não só a adoração errada, mas muitas pessoas têm entendido a Bíblia inteira, o Evangelho errado. E por entender, vamos dizer, até teologicamente, a adoração, a Bíblia errado, nós temos oferecido algo e nós estamos nos enganando. Nós achamos que podemos comprar Deus com alguma forma de adoração melhor do que a do meu irmão, que talvez não tenha tanto talento, talvez não tenha tantas palavras bonitas, talvez ele não consiga oferecer, né, uma oferta de um cordeiro tão bonito como eu estou oferecendo, porque o meu é mais gordinho, o meu é mais bonitinho, o meu é mais... Deus vai gostar melhor da gordura do meu cordeiro que eu estou oferecendo. E isso é muito sério. Nós não podemos olhar dessa forma e nós estamos nos enganando. E muitas pessoas, Paul Washer até costuma dizer isso, a maioria de nós adora um Deus que só existe na cabeça dessa pessoa. Porque muitas pessoas, nos tempos atuais, por causa do amor se esfriando também, elas têm conhecido menos do Deus a quem elas servem e por isso elas têm oferecido uma adoração errada. É interessante, o Tom Molinari, eu assisti algo dele esses dias, ele disse que uma vez estava ministrando num momento de adoração, né, e ele viu muitos jovens apaixonados, extravagantes, né, vamos assim dizer, com uma adoração extravagante, né, aquela coisa... E ele olhou assim e começou a sentir um pouco incomodado, e o Espírito falou ao coração dele, disse, olha, não é só paixão, não é só o fogo do altar, não é só a forma com que você está construindo esse altar, mas o que realmente o adorador entende que está fazendo, essa pessoa entende que está fazendo. Então ele foi tocado por isso, porque aqui nós vemos claramente, né, os altares no Antigo Testamento simbolizavam, né, aquilo que um local em que nós podíamos oferecer alguma coisa. Isso era muito comum, só fazer algum tipo de rito de adoração perto de um altar, isso em todo lugar, em todas as culturas do Antigo Testamento e depois ainda grande parte do Novo, e principalmente ainda depois que Jesus veio e muitas pessoas não o aceitaram, continuavam com os seus ritos, né, de formas, principalmente depois da morte de Cristo, depois da ressurreição, onde ele cessou com os rituais, cessou com todas as coisas que havia de forma física, de sacrifício de animais. Muitos ainda continuaram fazendo isso para os seus deuses, para os seus deleites e prazeres. Mas é muito interessante como, aqui nesse texto de Gênesis, ele relata em todas as traduções que Deus se agradou primeiro de Abel e depois da sua oferta. Então, não foi porque Abel ofereceu melhor, não foi porque Abel construiu um altar melhor, não foi porque ele colocou uma iluminação melhor ali ao redor do altar dele, né? Um fogo com um efeito diferente ou algo assim, mas porque Abel sabia quem era o seu Senhor, o seu Criador, e a quem ele estava ofertando. Então, acho que essa é a maior diferença de um adorador verdadeiro para um falso adorador, para um adorador que é só da extravagância, da paixão, da expressão externa, mas a sua expressão interna de adoração, que é a comunhão com o seu Criador e conhecer o seu Criador, é de fato. Então, nós voltamos um pouco para Adão, porque a partir do momento em que Adão comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não teria mais possibilidade de ter a intimidade diária com Deus para que ele pudesse conhecer cada vez mais o seu Criador e entender por que ele tinha
que ser um espírito, uma alma de adoração, né? Nós temos o espírito de adorador, nossa alma, nosso corpo em adoração a Deus. Então, olhando para Caim, ao matar Abel por causa da sua oferta, nós vemos que, nesse texto, Deus ele estava recebendo mais, primeiramente, o seu adorador do que a oferta, do que a forma física de adorar. E isso nós vamos para Mateus, para João 4, né, onde a mulher samaritana, ela comenta algo parecido. Ela diz, né, Jesus, nossos pais adoravam no templo, no monte, era no altar bonitinho, num palco montado bonitinho, né, trazendo para os dias de hoje. Mas onde nós devemos adorar? E Jesus disse, vocês adoram assim porque vocês não conhecem. E quão incrível nós formos olhar hoje, para os tempos de hoje, e inevitavelmente nas redes sociais nós estamos ali passando o nosso feed de postagens, e nós vemos algumas aberrações no que se diz, naquilo que se carrega o nome de Cristo, né, do meio cristão, muitas formas erradas de entendimento. E aí eu não sei se nós temos tempo, mas eu quero citar até nesse pontinho o fato de que nós empobrecemos a adoração, porque a cultura cristã atual se empobreceu da teologia verdadeira sobre o Criador, da forma como olhar o Criador, de como conhecer o Criador. E aí é por isso que eu vejo, às vezes, uma adoração que não está atingindo o seu alvo. Né? O que está mais importando para as pessoas são as grandes produções, são os grandes lugares, são as grandes formas, os nomes mais conhecidos. Né? Se vai ter uma conferência de adoração na igreja, se não for um nome conhecido, as pessoas não sentem vontade de participar, ou elas não são atraídas, mas nós estamos falando do Criador, né? Nós estamos falando daquele que criou todas as coisas, e é sobre ele é por ele que nós estamos aqui. Então, as formas tomaram um lugar muito grande, a aparência de adoração tomou um lugar muito grande, e porque nós temos entendido de forma errada a teologia sobre o Criador. Né? E não é que a adoração contemporânea ela facilitou isso, mas ainda há exceções, né, em relação a letras de canções, mas as letras das canções desse estilo atual que se toca, elas passaram a ser um pouco mais cristocêntricas, isso é um fato. Nós podemos ver muitos dos atributos de Deus sendo cantados. Eu particularmente gosto muito de cantar canções que falam dos atributos, que ele é santo, que ele é digno, que ele é justo, que ele é maravilhoso, e todas as formas de que Deus se manifesta, né? Mas também há exceções. Nós vemos algumas formas de que algumas pessoas entenderam errado a manifestação de adoração atual como uma intimidade que você pode dizer e falar qualquer coisa para Deus, até mesmo coisas sem reverência, né? Então, algumas pessoas chamando Deus de alguma coisa. Eu quero citar aqui uma canção, né, de ministério que eu acabei ouvindo esses dias numa lista de reprodução, passou essa música. Eu particularmente me incomodo quando eu ouço essa canção. Ela é atual, ela tem o arranjo atual, ela tem as formas atuais. Esse ministério ele tem outras canções que são mais cristocêntricas, mas essa canção me deixou um pouco incomodado, como um adorador que prefere cantar muito sobre os atributos de Deus. Ela diz assim: muitos te chamam de Deus e de Senhor, de Rei e de Salvador, mas eu só quero te chamar de meu amor. Então, assim, pode parecer, às vezes, sutil, mas nem todas as pessoas têm o entendimento certo para cantar, às vezes a intimidade certa para cantar dessa forma, né? Então, quando eu falo de uma música que ela se tornou mais congregacional, cristocêntrica, né, ela tira qualquer possibilidade de entendimento errado sobre o que está na letra. Né? Então, canções mais simples, de letras mais simples, onde nós falamos dos atributos de Deus, onde se fala sobre as obras do Pai, sobre o que Ele é, sobre o que Ele faz, canções de intimidade, né? Vem, beija-me com tua glória, uma forma poética, né, de dizer que Deus, que Ele caia sobre nós com a sua glória. Mas algumas frases elas podem se tornar um problema para algumas pessoas que ainda não entenderam a adoração de fato, de verdade. Né? E olhando para a Bíblia, eu percebo que quando Jesus Cristo fala para a mulher, né, olha, vocês adoram porque vocês não conhecem, é por isso que é em espírito e em verdade.
Porque somente uma intimidade de espírito com o Criador, com o Pai, com Jesus Cristo, você vai entender a melhor maneira de você adorá-lo e você cumprir o propósito da adoração, seja ela com música ou não. E, infelizmente, né, nós associamos muito adoração com música, mas a música ela somente faz parte de coisas que nós podemos oferecer a Deus como forma de adoração, né? E não importa se é com música, se é sem música, se é com luz, se é sem luz, o que é importante é que o adorador entenda, não, eu sei e conheço o meu Criador, que eu estou adorando. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, eu estou entregando a minha vida em devoção a Ele, né? E nós precisamos resgatar a cultura de adoração, talvez até deixar um pouco de lado essa questão da música, do estilo, do que se toca, do que não se toca, que eu acho particularmente, às vezes, perda de tempo, muitas pessoas ficarem discutindo, às vezes, na internet, né? Sobre isso, sobre aquilo, e nós realmente voltarmos para o que realmente importa. Se a minha comunhão com o meu irmão, o corpo de Cristo, manter a comunhão, cada um vai entender em Deus a verdadeira adoração, se essa igreja, esse corpo, buscar em Deus, na sua palavra, como adorá-lo, como buscá-lo, como entendê-lo, como conhecê-lo cada dia mais, com certeza isso vai influenciar na adoração dessa igreja, como seja na música, seja na forma de viver, fora do culto da igreja, fora do templo, né? E nós veremos um corpo, vamos dizer assim, mais saudável no quesito de adoradores. Eu acredito que Deus separou esse tempo, né? A pandemia ela veio num tempo talvez bem oportuno para a igreja resgatar algumas coisas, né? Porque nos foi tirado muitas formas físicas, o templo, nos foi tirado o som, nos foi tirado, né? E nós passamos às vezes a fazer culto pela internet, às vezes só com violão, né? E aí nós não podemos nos sentir um pouco perto do que muitos viviam nos tempos da Bíblia. Nós voltamos àquilo que é simples e eu acredito que muitas pessoas, infelizmente, estão desperdiçando a oportunidade de entender, de voltar a entender esse tempo como uma forma de resgatar algumas coisas que foram perdidas pelo movimento que o mundo caminhava e estava caminhando antes da pandemia. Eu tenho lido um livro que fala sobre o reset da adoração. Ele foi escrito aqui, esse livro é muito bom, eu não sei se a gente vai encontrar ele em português, porque ele só está sendo vendido sobre encomenda, né, e a gente só consegue encontrar, infelizmente, ele no eBay, porque o adorador, Jeremy Riddle, né, que nós conhecemos, que foi um dos adoradores do Bethel Music, ele escreveu esse livro dentro da pandemia. Ele escreveu esse livro e disse, não vou fazer milhões de cópias, porque não há nenhuma intenção de arrecadar um valor com isso, mas ele escreveu sobre o reset da adoração, cujo qual ele cita várias frases aqui sobre adoração, né? E ele diz assim, retornar a adoração, ao coração da adoração em uma vida de devoção pode ser a coisa mais proveitosa que nós podemos fazer hoje. Porque nós esquecemos os métodos, nós podemos deixar de lado um pouco a preocupação com a microfonia, com o microfone, com o instrumento, com a afinação, se o áudio está gravado, né? Com tudo, e às vezes nós nos preocupamos demais com isso, e esquecemos que, como músicos e adoradores no altar, nós estamos auxiliando a igreja, o corpo de Cristo, a oferecer músicas melhores para Deus, com letras melhores, com princípios melhores e com uma teologia melhor, né? Então, biblicamente, eu acredito que é um tempo que nós temos sido muito ensinados a voltar algumas coisas, a resgatar alguns princípios que foram esquecidos no que se diz no quesito de adoração, né, verdadeira adoração bíblica, que não envolve formas musicais, formas cultuais, formas de rituais, mas sim uma entrega de espírito de verdade em conhecer o seu Criador, né? Aleluia, aleluia. Amém. Aí, deixa o convite com a galera, porque vamos falar muito sobre letras com relação a isso. Na quinta-feira, nós vamos conversar bastante sobre isso. Quinta-feira, porque realmente é algo que às vezes me tira o resto do capítulo. É verdade. Algumas canções que, infelizmente, meu Deus, não é adoração. Realmente, não é adoração.
é algo que de alguém, uma pessoa que não conhece a Deus. De uma pessoa que pode estar dentro da igreja, pode estar no altar, ministrando a muita gente, né? Pode ser bem famoso, mas no céu não é conhecido. Não é conhecido. É verdade. Não é conhecido pelo seu Criador. Não conhece realmente a quem está adorando. Porque algumas canções é triste. É triste. E muitas vezes nós temos oferecido para Deus até boas formas de adoração, mas Deus não tem aceitado por conta disso. É a oferta no altar com algo a ser resolvido ainda que não foi resolvido, com um problema de comunhão e intimidade que não foi resolvido. Se eu quero realmente conhecer meu Criador, né? Eu tenho que ter a comunhão com Deus. A minha esposa te brinca às vezes, porque eu digo para ela assim, a melodia é linda. As notas, os acordes, o arranjo, lindo demais. Mas não tem um pingo de Bíblia nesse negócio. Será que a gente consegue pegar esse arranjo e colocar algo cristocêntrico no meio dele, né? E ela fica às vezes até chateada comigo. Eu disse, não, minha irmã, me perdoe, é muito bonito, mas não tem dúvida. Mas eu sabia que assim, é interessante ressaltar, né, que eu acho que também essa forma de adoração contemporânea, e cada dia mais, se a gente passar 1 hora no YouTube, nós vamos descobrir ministérios novos, milhares de ministérios novos que estão aparecendo todos os dias, gravando, né, esse estilo novo, essa forma nova, com letras muito cristocêntricas até, e nós percebemos que as igrejas tomaram para si isso. Não, por que nós não compomos as nossas canções? Nós criamos nossas canções voltadas para Cristo, para quem Ele realmente é, e deixamos de apenas depender de outros nomes, gravarem algumas canções e nós acabarmos cantando uma canção que causa impacto, uma canção que causa um fervor, mas que realmente não está causando o verdadeiro ensino sobre adoração. Né? Porque o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos cantar salmos e cânticos espirituais, né? E isso também é um ensino para a igreja. A música, ela é um ensino. Se alguém me ver cantar uma canção de uma letra duvidosa, e essa pessoa não tem entendimento, ela aprende aquela letra e ela leva aquele princípio para a vida dela. Não, eu posso chamar, e eu não quero entrar aqui na parte do você, porque isso é uma questão simples e tranquila, né? Mas enquanto outros querem te reverenciar com Deus, Senhor e meu Rei, eu quero só te chamar de meu amor e é para isso que me importa. Então, às vezes, nós temos que ter esse certo cuidado, né, com a questão da letra. Então, eu até compus uma canção um tempo atrás, e eu confesso, eu entrei muito em crise um tempo atrás com algumas canções que estavam se estourando muito pelo país, né, algumas canções de letra muito complicadas de se entender e que não tinham nem um pouco de Bíblia, não tem nem um pouco de Bíblia nessas canções. E eu entrei em crise e eu fiquei, meu Deus, eu não consigo mais ouvir essas canções, eu não consigo mais ficar em paz ouvindo o que essas canções dizem. Então, nesse momento, acho que isso uns 3 anos atrás, 2017 mais ou menos, eu compus uma canção, até postei há um tempo atrás aqui no Instagram, um trecho no YouTube, né, e o título dela é Amado Jesus. O senhor cantou uma canção no começo ali, né, e muito interessante, né, com as letras autorais que entendemos esse princípio de uma letra mais cristocêntrica, né, elas podem ajudar muito a igreja a entender quem realmente é o Senhor. Né, não somente pela música, claro, porque tem a palavra dele que é primordial em tudo. Mas muitas pessoas serão mais tocadas por algumas canções primeiro. E aí, que canções a pessoa será tocada se nós não temos escrevido sobre os atributos de Deus, sobre o verdadeiro relacionamento de Deus com o homem? Então, essa canção que eu compus, ela é uma frase que ficou batendo na minha cabeça enquanto eu estava em crise com todas essas letras não cristocêntricas. E ela começa assim: só vim para te adorar, só vim para te dizer que eu te amo. Só vim para me prostrar, só vim para me entregar, só vim para te dizer que eu te amo, Jesus. Né? Como eu te amo, como eu te adoro. És meu amado, meu rei, né? Dono do meu ser. Então eu comecei a proclamar aquilo e eu comecei a dizer isso porque era a forma que eu tinha de esvaziar a minha mente do que não estava me levando para ele. Aquelas canções, e eu quero até citar o fato, novamente, nós
as igrejas que passaram a cantar canções não cristocêntricas foi porque elas deixaram relativa a teologia verdadeira dentro do seu corpo, com as pessoas do seu corpo. Então, nós colocamos aí a teologia do triunfalismo, né, em que você tem que vencer, todas as vezes você tem que vencer, porque na vida do cristão você não pode perder, e o apóstolo Paulo, então, fica totalmente errado com isso, né, porque ele foi um cara... A Bíblia está errada. Então, a teologia do triunfalismo trouxe para as nossas igrejas canções de vitória. E é somente isso que se cantava, e vitória, eu tenho que vencer, né? E outra pessoa tem até que se arrepender de não ser meu amigo quando eu vencer. Então, coisas desse tipo que estragam nossos ouvidos. Aí a gente cita a teologia da prosperidade, né? Que eu não preciso nem comentar. E mais recentemente a teologia do coaching, né? Então, se você canta canções, a teologia do coaching entrou de uma maneira muito forte em muitas igrejas que valem os jargões, né, para deixar uma pessoa animada. Então, olha, Deus você é muito importante para Deus e foca só nisso, que você é muito importante para Deus, que você é muito importante para Deus, sendo que isso é uma verdade, sim, mas eu não posso fazer disso a minha maior teologia e criar uma canção dizendo que eu sou a coisa mais importante para Deus, sendo que eu preciso entender que Deus, sem mim, ainda é Deus. Antes de eu ser criado, antes de o homem ser criado, Deus, ele estava completo em si. Não existe nenhuma forma de complexo de inferioridade em Deus. Não preciso criar um homem para que ele me veja e assim eu me sinta percebido e assim eu vou ser adorado e assim eu vou me sentir completo. Não, nós não podemos entender Deus dessa forma. Ele é um ser completo, eterno e totalmente completo em si mesmo. Eu preciso conhecer aquele que me criou, eu preciso me encher dele, eu preciso buscar as maravilhas dele para a minha vida, eu preciso buscar os pensamentos que ele tem para a minha vida, de como agradá-lo, de como adorá-lo. Então, hoje, nós precisamos voltar à cultura de adoração, sim, da comunhão inteira, mas nós que somos músicos, nos atentar para passarmos a produzir as nossas próprias canções, a compor nossas canções. Nós que temos tido entendimento de Bíblia, né, em relação à adoração, Deus tem despertado isso. Talvez seja o momento, de fato, de nós mergulharmos em novas canções para que, quando as igrejas, no geral, puderem voltar a se reunir, que elas possam passar a cantar canções que realmente agradam ao Senhor, né, que realmente agrade o nosso Pai, porque nós precisamos mudar o ensino que tem sido causado pelas canções indevidamente escritas e compostas ultimamente. Né? E é o perigo, e isso é algo tão verdadeiro, que você falou, e as pessoas do mundo ouvem as canções. Ouvem. Termina uma festa, toca um louvor. Acabou a festa, no final da festa, a galera toda chapada, adúlteros, traição, tudo que aconteceu. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Jesus. O cara chora, volta para casa, porque ele é espelho de Deus. Emocionado, né? Volta totalmente cheio, né? E realmente as canções, ela tem esse poder. A igreja precisa entender isso. Nós precisamos realmente entender isso. E as pessoas, às vezes, saem do culto, ela não lembra o que o pastor pregou, mas não esquecem a canção que ouviram. A canção é emocionante, né? A canção que emocionou. Então, imagina a responsabilidade que tem o conteúdo bíblico que as canções precisam. E que realmente entoamos como igreja, né? E hoje, fazendo uso de vários recursos aqui, temos a oportunidade de ensinar realmente as pessoas a olharem, voltarem realmente a buscar o verdadeiro. Realmente. Corremos um grande perigo e temos vivido isso, né? A geração rasa, né? É algo bem raso. A não conhecer o Senhor de uma forma triste. Eu fico triste, às vezes, de ouvir bastante. O que me impressiona é que fica famoso no mundo. Que
muitos escutam. Influencia muitas pessoas, influencia muitos músicos, muitos compositores. Muitas, assim, atingem com a internet, né? Isso é fruto da internet. No nosso tempo não era assim tão fácil da gente divulgar na internet. É verdade. Com a facilidade da internet hoje, nós podemos gerar, sim, ótimos conteúdos, muito ensino, com muita retidão nas escrituras, mas também pode enxurrar, e tem enxurrado, né, muitos conteúdos, infelizmente, que não condiz com o Deus a qual nós conhecemos, declaramos, né? Muito bom. Boa noite. Quero desde já lhe agradecer. Amém. Maravilhoso, grateful, muito abençoador para as nossas vidas. Poder ouvir das Escrituras, daquilo que entendemos, e é isso mesmo, cara. Não tem para onde a gente correr. Ou a gente conhece para cantar realmente aquilo, ou infelizmente vamos nos deparar com essa geração se perdendo dentro da igreja, cantando sem conhecimento, vivendo sem conhecimento de Deus, né? É verdade. Eu comecei a escrever um livro falando sobre conhecê-lo e torná-lo conhecido. E aí eu parei nesse, não peguei mais, mas eu comecei a escrever um livro sobre isso. Chegará o tempo novamente. Manhã, a qual eu estava na igreja, no culto, no domingo pela manhã, nesse período de estar fazendo 2 cultos, e era culto de missões, e uma irmã da igreja estava ministrando a palavra, e ela trouxe uma palavra tremenda, maravilhosa, naquela manhã. Eu sentadinho ali no meu canto, recebendo de Deus a palavra de Deus, e tocado por aquilo, por aquela mensagem, eu escrevi um livro daquilo. Ela tinha ministrado, mergulhar nas escrituras, mergulhar na Bíblia, e o esqueleto pronto, está nunca mais escrito. É bem isso. Mas isso, para isso, realmente, para nós conhecermos a Deus e torná-lo conhecido. Eu posso tornar alguém conhecido, se não, como eu falo do Enderson, se não conheço o Enderson. Como revelar que tem algo extraordinário de mim, é alguém que tem intimidade com ele, se eu não tenho intimidade. Como eu posso falar de Deus, Senhor, a sua intimidade, o seu governo, aquilo que tem em mim, eu não conheço. Então, é verdade. que estamos resgatar realmente como estilo de vida, todos os dias conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo, avançar em conhecê-lo, que a gente realmente seja verdadeiro naquilo que adoramos. E a quem adoramos, né? A quem adoramos. Amém. Diga lá as suas últimas palavras para a gente encerrar. Eu acho que a gente pode finalizar a adoração dizendo que a adoração ela é literalmente também serviço, o servir, né? Serviço, servir. Mateus 4, nós vemos ali a tentação de Jesus, e no versículo 9, Satanás retruca Jesus, né? Ele disse, olha, tudo isso eu vou te dar se prostrado me adorares. Né? E Jesus diz, olha, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Algumas traduções falam, darás culto. Né? E aqui nós temos 2 palavras que, na sua linguagem grega, elas são muito profundas. Né? O adorar aqui, em grego, na maioria das vezes, era a palavra proscúnio, que é simplesmente a reverência, né? Que você faz a alguém muito importante. Então, só que Satanás não estava pedindo só reverência, ele estava pedindo serviço, né? Se prostrados e adorares. Né? Então, além de se prostrar, que já é a adoração, que já é o proscúnio, ele queria também o serviço. Isso é uma coisa inconcebível que Satanás teve ideia de falar para Jesus. Mas aí Jesus disse, olha, porque está escrito ao Senhor teu Deus. Ele é meu pai, mas ele também é teu Deus. Né?
Ele é meu Pai. Somente a Ele adorarás e só a Ele darás culto. E aqui a palavra servirás, né, darás culto, é latreia, que é justamente uma vida de você servir, de oferecer seus serviços a Deus, seus talentos, a sua vida, como Paulo também fala em Romanos 12, que nós temos que apresentar o nosso corpo, né, como um sacrifício vivo, agradável a Deus, porque essa é a vontade dele, que nós nos apresentemos assim, porque se nós não entendemos que a adoração não é somente tudo que eu faço liturgicamente no templo, mas também tudo que eu faço pode ser também liturgicamente fora do templo, eu não vou estar servindo. E servir não é só dentro do templo. Se eu sirvo e eu tenho um Senhor, por onde eu ando, eu sou um servo. Né? Eu estou servindo e representando a Jesus Cristo naquele lugar. Então, quando a gente olha para a adoração dessa forma, nós entendemos que, e algumas pessoas até podem se impressionar, puxa, mas eu achava que a adoração era só cantar canções, era só, né, ter aquele momento ali no culto, e esse culto não é só o culto da igreja, mas o meu culto, o meu corpo, o meu culto da minha mente, o meu culto do meu espírito, principalmente, porque tem que ser em verdade, e só é possível ser em verdade se eu servir. Você só serve alguém, né, forçado, você só serve alguém sem prazer se você está servindo alguém como um escravo. Mas do Senhor nós temos o prazer em servi-lo, não somente como um servo, mas como um adorador e um filho, porque Jesus fala isso para a mulher. Olha, o Pai está procurando adoradores. É incrível que o texto não diz Deus, o texto não diz, né, que o meu Pai, ele diz o Pai está procurando, e esses verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então, nem todo aquele que adora é um filho, mas aquele que entendeu o seu papel, que ele é um filho, que tem um Criador, que é um Pai, ele naturalmente vai ser um adorador verdadeiro. Ele vai entender que ele precisa servir aquele Deus, aquele Criador, que ele foi criado, aquele que é o seu Senhor. E é isso, ele vai oferecer culto, ele vai adorar, ele vai se prostrar e reverenciar, mas ele também vai servir. Logo depois que a mulher samaritana saiu do encontro de Jesus, ela foi servir, ela anunciou o encontro que ela teve com Cristo. Então, se o nosso encontro, nossa intimidade, nossa vida de adoração não nos impactar ali no íntimo, só nós e Jesus na beira do poço, né, e isso não impactar na nossa vida fora, quando nós chegamos fora, nós estamos adorando um Deus de forma errada e adorando um Deus que talvez nós não conhecemos de verdade. Maravilha de Deus. É isso aí, cara. Amém. Esse entendimento, é essa verdade que precisamos realmente viver. Amém. Infelizmente, né? Nós nos deparamos com muitas histórias. Eu ouvi uma aqui, vou te contar esse caso aqui para te ter uma ideia. Conte. Isso mesmo que você está falando, né? Tá falando. Na ocasião aqui, teve uma festa em uma igreja e o rapaz guitarrista tocou o momento de louvor da igreja e simplesmente acabou o momento de louvor da igreja e saiu para a praça. O pastor está terminando de pregar, vai voltar ao ministério de louvor final e tal. Cadê o mundo? Cadê o guitarrista? A mãe do rapaz. Um fulano na frente da igreja. Corre lá na praça e chama o fulano. Cara, eu acho graça para não chorar. O sacerdote saindo no turno de dentro do santo é complicado, hein? Aí imagina, aí agora o cara volta para a igreja e quer tocar no final do culto. Aí eu sendo eu aqui, com todo o meu jeitão, né? Mas imagina se o pastor dissesse para ele, canta uma música aí, pastor. Irmão, mas qual, pastor? O senhor não viu a pregação, não? Canta uma música. Ele não estava na igreja, o Senhor. Você tá me entendendo? É querer servir de qualquer jeito. É querer adorar de qualquer maneira. Esse sacrifício de qualquer jeito Deus não aceita. É verdade. De qualquer jeito. Antes de eu dar qualquer coisa para ele, eu tenho que ter entregue a ele.
você falou lá desde gente, a Isso. oferta realmente. Então, isso precisa ficar inculcado no nosso coração. Mas eu ouvi essa história, cara. O cara, guitarrista, saiu da igreja. Histórias para a gente rir e orar para que não aconteça conosco. O guitarrista saiu da igreja, cara. Tiveram que chamar ele na praça, tu acredita? Misericórdia. Eu dava uma surra no camarada dele. Dava uma surra. Uma surra de umbigo. Teologia para o jovem, né? Amém, Mendes. Amém. Muito obrigado. Que tempo precioso. Tempo. Obrigado por Amém. tudo aquilo que você compartilhou conosco. Foi Amém. realmente muito maravilhoso. Deus continue a sua vida. Amém. E dando realmente esse coração sempre de alguém que busca conhecer ao Senhor e expressar isso de diversas formas. Todo o conhecimento de Deus na sua vida, sendo ministrando a palavra. Deus sempre, sempre, sempre te abençoar, usando Amém. a sua vida, por favor, onde Ele lhe levar. Viu, meu Amém. irmão? Amém. Obrigado. Uma bênção sempre, né? E eu espero que o Senhor permita com que a gente esteja junto fisicamente, né? Porque nada se compara ao calor de um abraço do corpo de Cristo, né? E nós possamos aí voltar a adorar juntos aí ao Senhor, com as nossas canções, com os nossos instrumentos, nossas vozes, e principalmente com o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Amém. 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 Maravilha. Meus irmãos, fiquem na paz. Amém. Nos encontramos amanhã, 21h30. Amanhã nós vamos conversar com o pastor Israel. Vamos falar sobre adoração congregacional. Que bênção, hein? Maravilhoso, vai ser muito bom. Nos vemos Amém. amanhã, se Deus nos permitir. Fiquem na paz. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Nos vemos amanhã.